Papo Reto, aqui para você que curte, para você que comenta e para você que compartilha, para nós é importantíssimo. Eu estou hoje com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele tem histórias para contar. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu vou tentar extrair o melhor que ele possa nos oferecer. João Carlos Goya, conhece? Não? Então eu apresento para vocês o meu querido amigo Johnny. Tudo bem? Tudo bem, Ari, muito obrigado, eu agradeço demais o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder falar da vida da gente, falar da nossa trajetória e principalmente falar do trabalho, né, que nos move, da nossa missão de vida, né? Exatamente. O Senac para mim é muito isso. Falando já do Senac, eu gostaria que você nos colocasse qual é a sua formação e como é que você foi parar no Senac. Ah, muito boa pergunta para a gente começar a esquentar aí, né? A minha formação ela é da nossa saudosa Unimep, né? Eu fiz comunicação social, né, com ênfase em jornalismo, então venho da área de comunicação, né? Depois eu fiz também um técnico em arte dramática e eu virei ator, literalmente. Que beleza! Lá no Macunaíma, lá em São Paulo. Depois eu fui para o Senac. Em 95, fui para o Senac para fazer um curso de radialista, setor locução, né? Que eu era da área da música, do teatro, estava fazendo jornalismo, né? E aí eu fui para fazer um curso de rádio no Senac e entrei lá e comecei a fazer o curso de rádio com o saudoso amigo Chilmar Ulisses, né? Que também foi um grande radialista aí na cidade. E gostei tanto da instituição, da proposta, da metodologia, do que o Senac proporcionava, né, enquanto possibilidade de formação e de ensino e de transformação de vida, que eu acabei ficando por lá. Eu me interessei tanto, perguntei se... Eu já era professor também, já dava aulas em alguns lugares, e eu perguntei como é que fazia para dar aula no Senac. Aí eu deixei um currículo e pouco tempo depois eles me chamaram. E aí entrei inicialmente para dar aula na área de comunicação e na área de tecnologia. E nunca mais saí de lá. Que beleza, que maravilha. Agora, tudo isso, a sua carreira nesses 30 anos, né? Como é que você administrou essa carreira? Você chegou, mandou um currículo e aí chamaram você. Aí me chamaram, exatamente. E aí como tudo começou? Aí, quando me chamaram, era para ministrar aulas nessas áreas, né? Como eu disse, de comunicação e tecnologia. E eu fui entendendo a instituição, fui conhecendo o potencial da instituição, a capilaridade, a abrangência dela em todo o estado, no Brasil, na verdade, né? O Senac, para quem não tem tanto contato, ele é uma instituição privada, isso também gera uma certa confusão, é uma instituição privada sem fins lucrativos e que está distribuída no Brasil todo. Em São Paulo, o estado que mais tem unidades do Senac, né? A gente tem mais de 60 unidades no estado de São Paulo, uma instituição que que já completou 79 anos, está caminhando para 80 anos, né? Que ela nasceu lá na década de 46, no pós-guerra. Então eu conhecendo um pouco dessas possibilidades, das particularidades da instituição, comecei a me interessar pelo encarreiramento dentro da instituição e principalmente me apaixonei definitivamente pela área de educação. Quando eu entendi a importância da educação para as pessoas, para a vida delas, né? O quanto a educação ela pode promover uma mudança tanto pessoal quanto profissional, eu enxerguei que o Senac era uma possibilidade de encarreiramento. E assim eu trabalhei como professor por vários anos, até que em 2001 eu fui convidado para ir para São Paulo, para assumir um cargo de coordenação, né? Que aí já era um cargo que cuidava dos professores e cuidava dos cursos, né? Programava os cursos, então fui para São Paulo. Depois de um tempo, passei a trabalhar na sede do Senac, numa gerência onde eram criados os programas, os cursos, e finalmente aí eu acabei entrando num grupo de movimentação gerencial, que é um grupo de trainee para gerentes, e fui assumir minha primeira unidade lá em Franca, lá no noroeste do estado, no final do estado. E lá eu fui entender a importância de você gerenciar uma unidade do Senac, cuidar das pessoas que promovem a educação e entregar o melhor da educação para a população. Que maravilha. Agora, Johnny, você hoje é o diretor do Senac em Piracicaba. É um cargo, o nosso cargo ele é um cargo de gerente,
mas dentro de qualquer escola, equivale ao cargo de diretor, inclusive porque a gente tem o ensino médio, né, que é o ensino regular. Há 5 anos que o Senac Piracicaba já tem um ensino médio aqui. Hoje nós temos 8 turmas de alunos do ensino médio. É o ensino médio integrado ao curso técnico. Então, a gente acaba tendo o cargo na função, no registro é como gerente, mas é um cargo de diretor local. Porque diretor, oficialmente, a gente só tem o nosso diretor, o Luiz Francisco de Assis Salgado, né, que já é o diretor do Senac há muitos anos também. Aqui em Piracicaba, você administra junto com o pessoal teu, quantos cursos o Senac oferece hoje para Piracicaba, para a região, ou para quem vem para Piracicaba e quer fazer o Senac, né? Olha, são centenas de cursos, milhares de vagas todos os anos, Ari. Só para você ter ideia, esse ano a gente tem aí mais de 4.000 vagas só de bolsas de estudos oferecido para a comunidade. Que legal. E Piracicaba atende tanto Piracicaba e mais 10 cidades do entorno. Então cada unidade do Senac, ela tem uma região, uma abrangência de atuação. E aqui nós atuamos desde Santa Maria da Serra até Elias Fausto, todas essas cidades vizinhas do entorno, a gente atua e a gente recebe aluno de todos os lados, né? Então, são milhares de cursos, inúmeras áreas, a gente passa por todas as áreas pensando em comércio e prestação de serviço, começa por administração, gestão, né, de negócios, administração, vai passando pela área de saúde, bem-estar, tecnologia, segurança, área de enfermagem, saúde, área de todas as áreas ligadas à criatividade, design, comunicação, moda, o radialista, né? Fotografia, enfim, turismo, toda essa cadeia de serviço que o Senac se destina, né? Então é muito bem definido isso. O nosso primo lá do Sistema S também, o Senai, trabalha fortemente na formação para a indústria, e o Senac, dentro da vocação dele, dentro da missão, ele trabalha fortemente para formar as pessoas para o comércio, para a área de serviço, turismo, né? Todas essas áreas coligadas. Quando você fala Senac e Senai, existe aí uma confusão de gênero em termos de educação ou não? As pessoas confundem bastante, é comum, né? Então muita gente vai no Senac perguntando do Senai, muita gente vai no Senai perguntando do Senac. A gente já está acostumado com esse dia a dia, o Sesc também, né? O Sesc também é o nosso primo mais próximo do sistema, porque o Sesc também é ligado à Federação do Comércio como a gente, né? Entendi. Então os Senacs e o Sesc são ligados à Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e o Sesc cuida da parte do esporte, do lazer, da cultura, e nós cuidamos da educação e da formação profissional. Então, cada um trabalhando no seu escopo. Então, é comum essa confusão. Eles sabem o que eles estão procurando, só confundem a sigla realmente às vezes. Agora, Johnny, dentro do contexto do Senac, não é? Vocês trabalham com a sustentabilidade, vocês trabalham com essa situação toda que hoje as pessoas procuram mais do que nunca? Sim, tanto o conceito de sustentabilidade do ponto de vista da pessoa ser autossuficiente para a vida dela, ela se formar, se emancipar e conseguir realizar os seus sonhos, buscar seus objetivos, quanto do ponto de vista da sustentabilidade ao pé da letra que a gente fala, que é a preocupação também com o meio ambiente, com o planeta de forma geral, com o cuidado, com os recursos que a gente precisa ter. O Senac, para você ter ideia, ele tem dentro da sua do seu dia a dia, ele tem um programa que cuida só dessa parte da gestão ambiental. É o programa Ecos, né? E nós temos equipes que estão destinadas o tempo todo a pensar ações de melhoria para essa sustentabilidade dentro da própria unidade, quanto levar formações e conscientização para as comunidades de forma geral. E a gente sempre também orienta os alunos, incentiva, porque cada um dos cursos, só para você entender, Ari, cada um dos cursos nós trabalhamos no Senac com a metodologia de projetos. Quer dizer, cada um dos cursos das turmas, principalmente cursos técnicos, o ensino médio, que são cursos mais longos, eles têm na sua espinha dorsal um projeto integrador, né? E esse projeto é como se ele fosse a espinha dorsal dos cursos, onde as pessoas vão aprendendo, desenvolvendo competências e vão conectando essas competências com esse projeto. E a gente incentiva o tempo todo
que eles pensem em muitas possibilidades para esse projeto. Uma delas é a sustentabilidade, é o refletir, o que vocês podem propor de projeto dentro da área que você está estudando para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar essa preocupação com o planeta, a gente se mobilizar realmente, sair do discurso, né, da sustentabilidade. É muito bonito o discurso, né? Sim. Não, estamos preocupados com o aquecimento, com o meio ambiente, mas ok, efetivamente o que é que você está fazendo de ação para promover essas mudanças, né? Então todo o trabalho que o Senac faz, tanto com a equipe interna, a gente também tenta reproduzir dentro dos cursos. E reproduzindo isso dentro dos cursos, vocês têm aí uma positividade dentro da realidade ou não? Ou ainda vocês buscam o aperfeiçoamento, fazendo com que o aluno se integre mais dentro dessa sustentabilidade? Sim, a gente tem vários cases, assim, que eu poderia contar vários cases de alunos que efetivaram projetos e que conseguiram aplicar na prática, né? Sim. E muitas das... Por exemplo, tem um projeto dos alunos do design, que eles fizeram toda a revitalização de uma creche dentro da Exalc, e geralmente eles vão buscar parceiros de suporte, às vezes fazendo isso com materiais recicláveis, né? Então a gente aplica na prática integralmente isso. Leva uma atividade que promove o desenvolvimento das competências do conhecimento para uma comunidade que precisa daquele serviço, sem custo nenhum, e ainda pensando nessas questões que você vai integrar sobre a sustentabilidade, sobre aproveitamento de recursos, sobre melhoria da qualidade de vida, melhoria do entorno, né? Enfim, é a educação que tem uma finalidade social, além de, claro, ser o motor da formação profissional. Legal. Piracicaba, surpreende você pela quantidade de pessoas, pela parte habitacional, que hoje Piracicaba tem mais de 400 mil habitantes? Isso tinha um progresso dentro do seu cronograma para você trabalhar Piracicaba? Tinha, né? O Senac, além de ser uma excelente empresa para se trabalhar, ele tem uma preocupação grande das pessoas, para as pessoas estarem onde elas desejam estar. E é claro que quando eu saí de Piracicaba, eu fui para São Paulo, fiquei durante 6 anos em São Paulo, depois fui para Franca, fiquei mais alguns anos em Franca, e aí eu recebi de presente a notícia que eu ia voltar para a minha cidade, né? E eu nasci aqui, me criei, minha família é da comunidade dos imigrantes trentinos lá, dos tiroleses. Opa! Né? Santana ou Santa Olímpia? Eu para não dar briga, eu falo que eu estou na coluna do meio, porque realmente é verdade, a família dos meus pais, ela fica bem no meio das duas comunidades. Entendi. Próximo da escola, né? Tá. Então eu não falo que eu não sou nem de Santana nem de Santa Olímpia, eu falo que eu sou dos dois, fico no meio do caminho. Pronto. Ali. Mas já cresci com aquele senso de pertencimento, de comunidade, né? Tá. Aquele ambiente familiar, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas constroem seus sonhos juntas, né? E depois vim para Piracicaba e morei por muitos anos aqui, até efetivamente começar essa peregrinação. E quando eu recebi a notícia que eu voltaria para Piracicaba, foi um grande presente, né? E eu falei para nossa superintendente, para a nossa diretoria na época, eu falei, olha, vocês estão me dando o maior presente que uma instituição poderia dar. Eu saí daqui, comecei minha carreira como professor aqui e estou voltando como gerente da unidade, né? Porque eu tinha um grande sonho, sabe, Ari, que era o sonho assim, eu queria trabalhar, eu queria ter um trabalho bom, né? Um trabalho que me trouxesse coisas boas, mas eu queria ter uma certeza e uma convicção de que o meu trabalho era um trabalho que faria diferença na vida de outras pessoas. Era um trabalho que ia ajudar a cidade a melhorar, que ia ajudar a nossa Piracicaba a se tornar um lugar melhor para se viver. E eu enxergo no Senac um caminho tão grande, tão bonito para isso, quando a gente ouve as inúmeras histórias de vidas transformadas. Que legal. Pessoas que conquistaram seus sonhos por um curso que fizeram lá, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, né? Uma extrema pobreza, e chegaram lá e com uma bolsa de estudo do Senac conseguiram montar o seu primeiro negócio ou conseguir a sua primeira colocação no mercado. Quando a gente ajuda as empresas de forma geral a produzirem melhor, com equipes mais preparadas, tudo isso reflete diretamente no dia a dia da cidade. E aqui, Ari, a gente tem um trabalho muito forte além dos muros da unidade, né?
O Senac, para você ter ideia, ele participa ativamente de todos os conselhos municipais dentro da cidade. Que maravilha! Então a gente participa do Conselho de Trabalho e Renda, Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? O Conselho do Turismo, todos os grupos focais, né? O Conselho da Mulher. Então a gente tem uma vida ativa muito forte junto com a comunidade, não só lá dentro da nossa estrutura, preparando pessoas, sim, mas participando do dia a dia das discussões dentro da cidade e tentando conectar a escola com as necessidades e essas possibilidades de fazer a cidade melhorar cada vez mais. Muito bem. Gente, eu estou conversando com o João Carlos Goya, o nosso querido Johnny, né? A gente fala que ele é o diretor do Senac, mas na verdade é um gerente de uma forma geral e que, respeitosamente, nós o temos como diretor, como ele mesmo disse, né? Se tem um diretor de fato e de direito, mas carinhosamente ele é o nosso diretor aqui em Piracicaba. Nós vamos a um breve intervalinho e a gente volta já já com o nosso Papo Reto. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Voltamos aqui com o nosso Papo Reto, hoje conversando com o João Carlos Goya, o nosso querido Johnny do Senac, e aonde a gente está tentando aqui entender um pouquinho, né, o mecanismo, como é que se funciona esta escola profissional para aqueles que querem ter aí um futuro brilhante. Falando em futuro brilhante, Johnny, você disse no bloco anterior sobre a bolsa de estudo, não é? Como é que as pessoas buscam a bolsa de estudo e como é que vocês oferecem para essas pessoas? Muito bem. O Senac, ele possui... o Senac sempre cumpriu, né? Como eu comentei, a gente está indo para quase 80 anos de existência, então o Senac, ele sempre cumpriu o seu papel de responsabilidade social, devolvendo para a sociedade o recurso que ele recebe do empresariado. Acho que isso também é legal a gente comentar, Ari, porque como é que nasce as instituições do Sistema S? Elas nascem a partir desse pós-guerra, de uma necessidade do país se reinventar, se reconectar, encontrar o caminho do seu desenvolvimento novamente. Sim. E com isso, lá atrás, na década de 40, o empresariado com essa visão já muito à frente do tempo disse, olha, precisamos ter instituições fortes que vão ajudar a gente a garantir que as pessoas saibam trabalhar, desenvolvam seus ofícios e consigam fazer o seu melhor dentro de cada empresa. Sim. E aí com isso nasce o sistema. E aí dentro de todo esse período a gente sobrevive, claro, com a contribuição dessas empresas, né? Como eu disse, o Senai, o SESI, lá com o recurso que advém das empresas da indústria, o Senac, o SESC, do comércio e serviços. Tá. Então tudo que nós somos instituição privada sem fins lucrativos, tudo que a gente recebe, a gente reinveste e recoloca novamente à disposição da comunidade, seja em infraestrutura, qualificação de equipe, inovação no portfólio, projetos sociais, né?
Só para você ter ideia, essa nossa nova unidade aqui, que o Senac em Piracicaba, ele tem 32 anos, completa agora em junho 32 anos, e nesse novo prédio que nós estamos, que nós praticamente triplicamos a nossa capacidade de atuação, ele já tem 12 anos quase. Então, esse prédio ele tem um investimento aí de quase 40 milhões. Então, isso é o recurso devolvido para a sociedade. E uma forma muito importante que a gente encontra de fazer a devolução desse recurso é o nosso programa Senac de gratuidade, que nós chamamos aí, né, o PSG, Programa Senac de Gratuidade. O que esse programa diz? Ele diz que qualquer pessoa que queira ter acesso a uma formação profissional de qualidade, que não fica a dever para nenhuma instituição de primeiro mundo, com as melhores estruturas possíveis, pessoas que têm uma condição social não tão favorável, ou seja, você vai somar toda a renda familiar dessas pessoas e dividido pelo número de pessoas da casa, não pode ultrapassar 2 salários mínimos federais. Atendendo esse critério, qualquer pessoa pode solicitar uma bolsa de estudos, dentro das modalidades que a gente tem disponíveis. E como é que funciona isso? Fica tudo no nosso portal. A gente tem lá o nosso portal, o www.sp.senac.br, e dentro dele lá a gente tem o link de bolsas de estudos. A pessoa ela vai encontrar o curso que ela deseja, ela vai verificar dias, horários, o conteúdo, que dias da semana ela vai estudar, qual horário, ela vai falar, é esse curso aqui que eu quero fazer. E aí, 20 dias antes do curso iniciar, então vamos supor, o curso vai começar dia 20 de abril. Dia 1º agora, que foi o 1º de abril, a pessoa ela vai lá ao meio-dia e as inscrições são abertas. Então a pessoa atendendo esse pré-requisito, ela vai se inscrever e vai se candidatar a essas vagas. E aí é por ordem de chegada, né? A partir do meio-dia, 20 dias antes do início do curso, essas pessoas se inscrevem. E vai gerando com isso as pessoas que conseguem as bolsas e uma lista de espera também. Essa lista de espera, embora seja um pouco frustrante às vezes para a pessoa que está buscando uma oportunidade, ela acaba sendo um referencial para a gente oferecer mais uma turma daquilo. Fala, olha, tem bastante gente querendo fazer esse curso, vamos abrir mais uma turma. Então é dessa maneira que as pessoas conseguem estudar com uma bolsa de estudo. Ou seja, a pessoa ela pode estudar gratuitamente se ela atender os requisitos que o Senac pede. Exatamente. O principal requisito é isso, né? Você ter uma renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos, né? E é importante, sabe, Ari, a gente sempre conversa muito com as pessoas, com a comunidade de forma geral, para trazer essa consciência da importância do estudo hoje. Sem dúvida. O estudo, a educação sempre foi importante, claro, sempre foi um caminho para todos nós. Mas hoje, pensando em mercado que está se transformando o tempo todo, em competitividade de mercado, as pessoas não podem abrir mão de estudar hoje. Jamais. Né? Eu lembro muito que quando eu era criança, lá em Santa Olímpia, né? Que eu estava contando das minhas origens, o meu pai ele falava assim, você vai trabalhar na Caterpillar. Então ele ia lá, ele conhecia alguém da Caterpillar, ele falava, você não consegue arrumar uma vaga para o meu filho aí? E aí eu não tinha estudo nenhum, e a Caterpillar ia lá e me colocava no chão de fábrica, eu ia começar minha trajetória profissional. Comigo foi assim, eu comecei na nossa antiga e extinta fábrica de móveis Coraza. Eita! Olha, faz tempo, hein? Lá em Santa Terezinha, né? E foi dessa forma, comecei na produção e não tinha formação nenhuma, não tinha preparo profissional nenhum. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, as profissões, e cada vez mais as que vão sobrando, porque a tecnologia ela vem suplementando as profissões repetitivas, que têm risco de periculosidade, insalubres. A tecnologia vem substituindo essa mão de obra e vai sobrando o quê? Vagas que demandam alta qualificação. Sim. Então, se as pessoas não se prepararem, elas vão estar abrindo mão de participar desse novo mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Agora, Johnny, com tudo isso, vocês com certeza têm parcerias com empresas, vocês têm uma facilidade de fazer essa ponte. Quem são hoje as mais importantes ou quais são as empresas que caminham lado a lado com o Senac? Nós temos inúmeras empresas que são parceiras aí, né? A gente tem um trabalho, além de formar diretamente, né, as pessoas que vão trabalhar no mercado de forma geral, a gente tem os parceiros que abrem seus espaços para estágio, né? Tá. Isso é muito interessante, porque os cursos técnicos, eles
são poucos os cursos técnicos que exigem uma obrigatoriedade de estágio, como a área de enfermagem, por exemplo. A enfermagem tem uma obrigatoriedade de estágio para o aluno vivenciar o dia a dia dentro de um hospital, Sim. de um posto de saúde, né? De uma UBS. Mas a maioria dos cursos que nós oferecemos, os estágios não são obrigatórios. Mas é muito interessante, por quê? Porque é possível fazer o estágio e as empresas abrem espaço para esses alunos estagiarem, buscam o Senac. O Senac, para você ter ideia, a gente tem um portal chamado Senac Carreiras, onde as empresas vão lá, colocam as suas vagas diretamente nesse portal nosso. O nosso aluno está cadastrado ali dentro, o sistema automaticamente faz um match, ele fala para o aluno, fulano, essa vaga aqui, ela é legal para você. Olha só. Essa vaga ela é interessante, você quer se inscrever nesse processo? E aí as pessoas vão se inscrevendo. Então, além da gente ter parcerias com as empresas captadoras de mão de obra, né? Todas as empresas, por exemplo, Meso Carreira, o CIEE, todas as empresas que trabalham com a captação, né, de mão de obra, a gente tem contato e parcerias com a maioria das empresas. Por quê? Além dos estágios, dessas vagas que são disponibilizadas, a gente tem o programa de aprendizagem também. Então você vem lá, olha, só para você ter ideia, eu vou trazer várias referências aí, ó. Tá. Todas as redes de supermercado, as grandes redes são parceiras nossas. Que legal. Todas as grandes redes de farmácia são grandes parceiras, né? Não vou falar nome aqui para não esquecer de alguma de repente, aí a pessoa fica chateada. Mas todas as redes de farmácia, as grandes lojas do comércio, as empresas também da indústria, por quê? Porque elas contratam aprendizes para a área administrativa também, né? Vou trazer um exemplo recente que a gente está começando a trabalhar uma parceria, que é com a Tools, né? A empresa que ocupou ali o antigo prédio da Dedini, e que ali é um grande centro de tecnologia hoje, né? Então, eles vêm até o Senac e falam, olha, Senac, eu gostaria de ter aqui 30 aprendizes numa turma. E aí a Senac vai lá e disponibiliza 30 vagas da aprendizagem, que é o programa que abre o espaço, abre o caminho para o jovem que nunca teve nenhuma experiência. A gente resolve com a aprendizagem aquela lacuna, sabe? O jovem não tem experiência, então ele não consegue emprego. E se ele não consegue emprego, ele não tem experiência, né? Sabe a história do tostinho, né? Tá sempre fresquinho, porque vê demais, etc. É mais ou menos isso. Então a gente, com a aprendizagem, insere esse jovem no mercado de trabalho. O Senac é um pouco empresa nesse processo, a gente está junto com a empresa acompanhando. A empresa vira um pouco escola junto com o Senac. Esse aprendiz passa parte do tempo no Senac, parte do tempo na empresa, e ele começa a ter as suas vivências profissionais. E as empresas, elas são fundamentais para nós, porque a formação profissional, ela só faz sentido se ela promove realmente essa oportunização. Ela promove esse espaço. Com certeza. Não adianta a pessoa ir lá e fazer 3 cursos e não sair do lugar. Ela não conseguiu uma colocação profissional. Quando a empresa abre essa possibilidade, aí efetivamente a gente consegue concluir a nossa missão, que é de preparar muito bem, preparar a pessoa para a vida e para o mundo do trabalho e ela conseguir buscar a sua oportunidade. Legal. Então, dessa forma, toda a cadeia de empresas aí da cidade, eles acabam sendo grandes parceiros nossos. Maravilha. Agora, Johnny, você falou aí jovens. Quando você fala jovens, qual é a idade mínima para se ingressar no Senac e qual a idade máxima, se é que tem? Idade máxima não tem. Qualquer pessoa pode ir lá, se tiver com disposição, tiver com garra para lá, porque os cursos eles são intensos, né? A metodologia do Senac, ela é uma metodologia diferenciada, ela é bastante flexível, mas ela exige uma transpiração. Então, se a pessoa está em boas condições físicas, com a sua saúde mental ok, está em dia, sabe? Tem disposição? Está com disposição, pode ir, não tem. E essa heterogeneidade, essa mistura de gerações, embora seja um grande desafio para muita gente, dentro da educação ela é muito salutar, né? As pessoas que têm mais experiência levam toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, sabe? O que eu vivi da vida. E esse jovem traz toda a sua força, a sua garra, a sua vontade de crescer, de se desenvolver, e eles trocam, é um processo de troca. Mas o Senac, por exemplo, na aprendizagem que eu acabei de comentar, a partir dos 14 anos,
o aprendiz já pode começar a trabalhar. Que legal. Ele chega no Senac com 14 anos. Para os cursos técnicos, geralmente a formação, como ela é uma formação que está integrada ao ensino médio, né, a formação do ensino médio, esse aluno precisa ter pelo menos no segundo ano do ensino médio. Entendi. Ou seja, a partir de 16 anos, geralmente. E aí essa faixa é totalmente heterogênea. Eu vou te contar uma peculiaridade. 1984, certo, eu fiz o meu primeiro curso de comunicação empresarial no Senac, em Olha São aí. Paulo. Tá vendo? Muito bem. Porque eu trabalhava em banco e o banco exigia que você tivesse um curso de comunicação para poder desenvolver junto da plataforma que o banco tinha em busca de clientes. Certo. E eu fiz o comunicação empresarial junto do Senac em São Paulo. Que maravilha. O orgulho nosso é sempre encontrar pessoas, né? Pessoas que contam as suas histórias, os egressos que contam a história de transformação, as suas histórias de vida e falar, olha, eu já estudei no Senac, eu já fiz Senac. E eu tenho certificado em casa. Eu ia trazê-lo, mas acabei esquecendo por causa da correria. Eu ia te mostrar. Que bacana. Mas é um registro que eu tenho o maior carinho, porque foi uma fase da minha vida que eu estava começando a despontar profissionalmente falando, né? E você chegou a dar aula com a gente, não chegou? Ou não? Nós conversamos a respeito, mas não cheguei a finalizar. Mas estou aberto. Sempre tem possibilidades. Sempre a gente quer gente boa do nosso lado trabalhando e contribuindo. Obrigado, Johnny. Pena que chegou ao final, acredite se quiser, não é? Mas eu não posso deixar de fazer a minha pergunta derradeira. Já que você é o diretor, você que é o gerente, está à frente do Senac há tanto tempo, o Johnny já pensou o que vai fazer quando encerrar a carreira, quando se aposentar? É uma boa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que depois que a gente passa dos 50, né? Como eu, né? Aliás, em breve estou completando 55, né? A vida é um passeio, tão literalmente, meninão ainda, né? tão meninão. A vida é literalmente um passeio, né? E a gente passa... Com certeza. Essa brincadeira passa muito rápido, né? Passa rápido. Mas é claro que são planejamentos, eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento das pessoas. Sim. A pessoa ela precisa se preparar para esse momento, né? As instituições, as empresas, ela tem uma importância na vida de cada um de nós, né? Dentro das empresas a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente conquista os nossos sonhos, a gente forma a nossa família, vai crescendo e tudo isso acompanhando a trajetória. E quando você se aposenta, efetivamente você perde o seu sobrenome da empresa, né? É complicado. Do dia para a noite você fala assim, caramba, eu não sou mais o Johnny do Senac, né? E agora eu sou quem? Eu sou o Johnny com toda a minha bagagem de vida, com toda a minha experiência. Se existe algo de positivo, acho que na vida das pessoas, né, nesse novo momento que a gente está, né, Ari? Eu acho que é essa longevidade que vem cada vez aumentando, né? Graças a Deus. A gente está chegando na idade cada vez com mais qualidade de vida. Sim. Ou seja, hoje se uma pessoa aposenta com 60 anos de idade, ela tem muito gás ainda para trabalhar, né? Então, com certeza, eu posso encerrar o meu ciclo, posso encerrar a minha trajetória na instituição Senac, mas de alguma forma, eu quero encontrar caminhos para continuar contribuindo aí com a cidade, né? Seja através de algum projeto novo, diferenciado, algum projeto como voluntário, inclusive, né? Ou mesmo retornando, é algo que eu penso bastante, retornando para dentro da sala de aula, para ir compartilhar, né, toda a experiência de vida certeza, com os ótimo. Alunos. Então, são possibilidades que a gente vai construindo e vai se preparando para isso. Maravilha. Gente, conversei com o nosso querido Johnny aqui do Senac, esse papo reto, gostoso, que é muito pouco tempo para um conhecimento tão grande que esse homem carrega. Mas não faltará oportunidade, eu prometo que antes dele aposentar, ele volta aqui com a gente. Dá tempo, dá bastante Beleza? tempo. Combinado, Ari. Obrigado. Então, fechado. Um abraço, querido. Um abraço. A gente fica por aqui e o Papo Reto volta semana que vem. Compartilhe, comente e curta o nosso programa e se inscrevam no canal, que para nós é muito importante. A todos um forte abraço e até a próxima.